Você sabia que a maioria dos empreendedores fracassa nos primeiros anos de negócio? E o mais interessante é que a maioria deles comete os mesmos erros, ou seja, poderia ser evitado se eles soubessem o que estão fazendo de errado, não é mesmo? Bom, se você quer saber quais são esses erros e como você pode escapar deles, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar aqui 4 principais e mais graves erros que os empreendedores iniciantes cometem, mas que poderiam ser evitados, hein? Olá, pessoal! Eu sou Thaís. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Aqui eu falo sobre planejamento estratégico, empreendedorismo e outras coisas também que estão envolvidas nesse universo, tá? Então, se você gosta desses temas, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, vamos para o conteúdo desse vídeo. Aqui eu vou te mostrar os 4 principais erros que empreendedores iniciantes cometem, tá? E vou te falar também como que você pode evitar esses erros. E o quarto erro é o que eu mais acho importante, então fica até o final para você saber direitinho, tá? Olha, o empreendedorismo, principalmente nos últimos anos, acabou ganhando força, né, com o empreendedorismo digital. Então, muitas pessoas buscam empreender, principalmente no ambiente online, né, na internet, porque tem vários benefícios, né, em comparação com empreender de forma não digital. Mas existem diversos desafios que fazem parte dessa jornada empreendedora, tá? E muitas vezes acaba sendo mais difícil até do que parece. Então, às vezes a gente acaba com esses desafios podem acabar desanimando os empreendedores e acabar ou fracassando, né, levando ao fracasso no seu negócio, ou até mesmo a desistirem, né, do sonho de empreender por causa dos desafios mesmo. Então, existem algumas coisas que você pode fazer de forma correta desde o início para dar certo, tá? E você conseguir sucesso no seu negócio, seja ele digital, né, ou até mesmo físico, tá bom? Então, como você já deve saber, empreender não é nada fácil, mas os principais desafios são principalmente com relação à concorrência, né? Porque hoje em dia tem muitos empreendedores, a cada dia, né, surgem novos empreendedores e assim, as oportunidades são tão grandes, né? Por que não? Mas, então a concorrência ela tem aumentado. Também tem um outro desafio que é a falta de tempo, porque o empreendedor ele precisa fazer muitas tarefas, muitas coisas, né? Falta de tempo e de conhecimento, porque a partir do momento que você decide empreender, acaba que você precisa a cada dia adquirir novas habilidades e isso é complicado às vezes, né? Você precisa fazer muitas coisas, multitarefas, né? Principalmente no início. Então, isso também é um dos desafios, né, com relação aí à falta de conhecimento, de tempo, né? Às vezes até mesmo com relação à falta de apoio, tá? E é o que eu falei, muitas vezes esses desafios levam os empreendedores, a quantidade de desafios leva os empreendedores a cometerem certos erros que podem levar ao fracasso do seu negócio. Então, é muito importante que você conheça quais são os principais erros que são cometidos por grande parte, né? Posso até dizer, talvez, a maioria dos empreendedores iniciantes, que se você se atentar desde o início pode te ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro erro é com relação ao planejamento estratégico, tá? Principalmente quando o empreendedor começa o negócio sem ter um bom planejamento bem estruturado, um planejamento estratégico bem estruturado. Por que isso é muito grave? Quando você não faz um planejamento estratégico bem feito, você não vai saber onde você quer chegar exatamente, qual público que você quer alcançar, você precisa ter isso muito bem especificado. Quem você vai atender, como você vai atender, como medir e como melhorar o seu negócio. Então, tudo isso você precisa ter bem estruturado para você começar a fazer a sua jornada empreendedora, tá? E muitas vezes os empreendedores iniciantes, eles já começam, já partem direto para a oferta, né? Qual o produto que eles vão fazer, mas sem fazer esse planejamento estratégico antes. Então, esse é um erro gravíssimo, tá? E como que você pode evitar esse erro? Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você decidir empreender é estruturar bem o que você quer, tá? O planejamento estratégico é aquele processo que envolve você definir quais são os seus objetivos, quais as suas ações, as suas estratégias, né? O que você vai fazer, os seus indicadores para alcançar, né, o que você deseja,
definir a sua persona, o seu público-alvo de forma bem específica, tá? E saber como que você vai fazer para analisar os seus resultados, se você está conseguindo alcançar o que você deseja ou não, né? E fazer aí e recalcular a rota se for necessário, tá? Isso é tão importante porque com o planejamento estratégico, você consegue, além, né, de definir também os seus processos internos, né? Então, nesse caso, você vai ter mais organização, mais produtividade e vai ter um direcionamento muito mais focado para que você consiga ter sucesso empreendendo aí também, tá bom? Vamos agora para o segundo erro. O segundo erro é não ter um diferencial de mercado, um diferencial competitivo. Por quê? Isso também está relacionado ao erro anterior, né? Quando a gente fala de planejar estrategicamente o que você quer. Eu não estou dizendo que você tem que fazer totalmente contrário à sua concorrência, não. Você tem que realmente estudar a sua concorrência, ver o que está dando certo e fazer, sim, nessa linha, tá? Mas você tem que ter um diferencial, porque como que você vai se destacar, né? Você tem que estar sempre estudando para você ter esse acompanhamento e ter um destaque contínuo, tá bom? E o que pode ser isso, esse diferencial de mercado, né? Porque se você, né, o seu negócio for só mais um em meio a vários, dificilmente você vai conseguir ter sucesso, correto? Então, por isso que é muito importante que você estude com relação à oferta, estudar a sua concorrência também, fazer uma boa pesquisa de mercado, tá? Para você conseguir se diferenciar. Esse diferencial competitivo pode ser, por exemplo, com relação à sua oferta, com relação a benefícios que você vai oferecer para o seu cliente, atendimento personalizado. Então, assim, existem diversas formas, tá? Para você ter um diferencial competitivo. Mas isso é muito importante, que você consiga estruturar isso de certa forma, para que você tenha ou um produto diferente, né? Ou uma oferta, algo que seja a sua marca também, né? A marca está dentro do planejamento estratégico, mas é muito importante que você consiga definir esse destaque também, tá bom? Agora, esse terceiro erro, eu vou falar, vai parecer óbvio, parece óbvio, mas eu sei que é um dos desafios mais complicados, até porque eu tive essa dificuldade e a cada dia a gente vai trabalhando para melhorar, né? Então, que é justamente o quê? O terceiro erro é não ter uma presença online ou não investir também em marketing digital. Esse é um erro muito grave, porque quando você não tem presença online, quando você não investe também em marketing digital, você não está se mostrando, né, para o seu público. Então, como que o seu público vai saber que precisa da sua solução se você não aparece para ele, né? Então, isso aí eu falo, inclusive, para mim. Eu falo para mim diversas vezes isso, porque realmente a parte de aparecer nas redes sociais, às vezes, para mim é um pouco complicado. É uma coisa que a gente tem que lutar que eu tenho que lutar todos os dias aí para conseguir manter. Tanto que nesse momento eu tô tentando focar no YouTube, no site, né, no blog também, para tentar alcançar mais públicos. Depende muito de cada pessoa. Mas não quer dizer que você precise necessariamente estar nesses três que eu comentei, né, ou em outro que seja. Você precisa definir pelo menos um que seja desses veículos, né, digitais aí para você estar presente, tá bom? Você precisa pelo menos aparecer, né? Pelo menos ter um perfil estruturado nas redes sociais. E se você não quiser criar conteúdo, porque às vezes o processo de criação de conteúdo ele é um pouco complexo, né? Então eu sei que quando a gente começa a empreender são tantas coisas para fazer, são tantas funções que a gente acaba pegando para fazer, que realmente às vezes criar conteúdo é um pouco complexo. Então, o que eu recomendo nesse caso? Pelo menos estruturar bem o Instagram, por exemplo, uma das redes sociais, né? O Instagram é um bom exemplo, é bem interessante para quem quer alcançar clientes, tá? Então eu recomendo que nesse caso, pelo menos tenha o Instagram estruturado com um link para o seu site, né? Para você conseguir pelo menos fazer anúncios direcionados para o seu público, tá bom? Mas é muito importante que você invista em anúncios, nesse caso. Ou você investe em conteúdo orgânico, né? Ou em conteúdo para as redes sociais para atrair clientes, ou você estrutura bem o seu perfil e pode investir em anúncios também. Mas é importante que você tenha essa presença, tá? E aí também tem a questão do site, né? Para você aparecer no Google, o YouTube também é uma ótima estratégia para você conseguir alcançar novas pessoas, tá? Mas é muito importante que essa presença seja contínua, tá? Sobre esse tema, eu pretendo trazer também mais vídeos sobre isso, então se você tem alguma dúvida, se você tiver alguma ideia também de conteúdo, pode deixar aqui abaixo, tá bom? Nos comentários desse vídeo. Mas lembrando, você precisa pelo menos estar em algum local que o seu cliente consiga te encontrar, porque senão como que você vai conseguir, né, levar o seu produto, o seu serviço para esses clientes? Você precisa estar em algum local, né, que você consiga ser encontrado ali.
E isso também está relacionado aí com seus objetivos. Quando você consegue definir um planejamento estratégico, todo o seu conteúdo digital ele tem que ser baseado naquele planejamento estratégico, tá? Então, seja o conteúdo orgânico, né? Aquele conteúdo que você faz, os posts, os vídeos, seja esse material, tá? Os artigos, né, para site ou e-mail marketing, qualquer que seja a estratégia que você escolher, você precisa estar baseado no que você definiu no seu planejamento estratégico, tá? Então tá tudo correlacionado aí, tá? Então agora a gente vai para o quarto erro. Esse quarto erro, para mim, é um dos mais importantes, tá? Porque se você não trabalhar esse tópico, essa coisa que eu vou te falar aqui agora, o seu negócio tem uma grande chance de não conseguir prosperar, né? De não conseguir dar certo. Então, vamos para o quarto erro? O quarto erro principal que empreendedores iniciantes cometem é não trabalhar a sua mentalidade. Mentalidade empreendedora, mentalidade voltada para o sucesso, voltada para o crescimento. Esse é o tipo de mentalidade ideal. Mas muitas pessoas, né, devido a tantas situações, né, no dia a dia, da vida mesmo, acabam não tendo esse pensamento voltado, né, para o crescimento. Então, é muito importante que quando você decidir trabalhar empreender, você entenda que os desafios vão surgir. Vai ter muitos desafios, mas você precisa trabalhar na sua mente, né, tanto se desenvolver, né, se desenvolver aí, eu falo de autodesenvolvimento mesmo, desenvolvimento, eu falo de desenvolvimento pessoal mesmo, tá? Para você ir amadurecendo com o tempo. Você precisa entender que os desafios do dia a dia não podem te atrapalhar. Eles fazem parte da sua jornada, né? Eles vão surgir, mas isso não pode impedir que você continue, né? Se você não continuar, um dia você não vai ter o sucesso que você espera, tá? Que você tanto busca. Então, eu quero te falar algumas coisas sobre mentalidade de crescimento, tá? Eu não sei se você já ouviu falar do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, eu vou deixar ele aqui. É um livro que fala basicamente da mentalidade de crescimento, né? E a mentalidade fixa. Então, quando a gente se torna empreendedor, a gente precisa trabalhar nossa mentalidade para uma mentalidade de crescimento. Porque se a gente não trabalha, se a gente não conseguir trabalhar nossa mentalidade para o crescimento, a gente acaba desistindo diante dos desafios. Então, por isso que é muito importante que você faça esse exercício de trabalhar a sua mentalidade, tá? Vou te passar algumas dicas especiais, tá? Primeira coisa, as pessoas com mentalidade de crescimento estão sempre em busca de conhecimento. Realmente, quando você começa a empreender, você vai sentir muitas vezes que você precisa fazer funções de vários profissionais. E às vezes no início, por um tempo, você tem que fazer realmente a função de vários profissionais. Então, mesmo que você não trabalhe com marketing, você vai ter que fazer a parte de marketing. Você vai ter que fazer a parte de design, né? Às vezes dos seus posts que você vai fazer ali. Você vai ter que fazer o seu financeiro. No início é assim mesmo, né? A parte estratégica, tudo isso você vai ter que fazer. E às vezes isso tudo às vezes é muita coisa, né? Mas você precisa entender que a cada conhecimento tudo isso vale a pena e que vai te transformar vai te transformar também em um profissional melhor, tá? Mudar a forma de pensar com relação aos seus hábitos também. Então, a partir do momento que você é uma pessoa preguiçosa, que acorda tarde, tudo isso atrapalha no seu desenvolvimento quando você está empreendendo. Você sabia disso? Então, assim, eu já tô querendo indicar alguns livros, né? O Poder do Hábito. Hábitos Atômicos é um dos livros que me ajudou muito quando eu comecei, quando eu vi que eu precisava mudar a mentalidade. E o livro Milagre da Manhã. Eu até pretendo também trazer alguns vídeos falando sobre esses livros, mas eu recomendo fortemente para que você mude a sua mentalidade, que você, além do mindset, né? Para você consiga trabalhar a sua mentalidade, para você se desenvolver como uma pessoa de sucesso, né? Que você quer ser, tá? É importante que você aceite os seus erros como oportunidades de melhoria, tá? E não como fracassos. Muito importante isso. Muito importante que você não se acomode com o que você já sabe. Às vezes você sabe muita coisa, sim, mas é importante sempre buscar novos conhecimentos, né? E habilidades também. Encarar os desafios como estímulos e não como ameaças, né? Porque desafios vai ter o tempo inteiro, mas você precisa encará-los como parte do processo, tá? E é uma coisa muito importante aprender também com o sucesso dos outros, né? E não se comparar. Porque muitas vezes a gente fala assim, fulano conseguiu sucesso.
conseguiu alcançar o que queria. E até agora eu não consigo. Isso eu sei que é difícil, mas cada um tem a sua jornada, né? Cada um tem a sua caminhada. E como empreendedor, eu sei que tudo às vezes é muito complexo, às vezes é muito desafiador, mas aos poucos você vai conseguir chegar lá, tá bom? Então essas são algumas dicas com relação à mentalidade, tá? Você não se prenda à mentalidade fixa, e sim uma mentalidade de crescimento, tá? Enfim, esses são os 4 erros que eu acho mais graves dos empreendedores iniciantes e também mais comuns. Então, se você quer se destacar já no início, aproveita para estudar bastante o que eu te falei aqui. Então, eu espero que esse vídeo, esse conteúdo que eu trouxe aqui, tenha sido útil para você. E agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você já cometeu algum desses erros? Porque eu vou te falar a verdade, eu já cometi os 4, tá? Mas a gente tá aí em processo contínuo de mudança e é isso. Aprendendo a cada dia, né? Pra conseguir encarar os desafios do dia a dia, pra conseguir e nunca desistir, hein? E nunca desistir, hein? Porque uma hora vai dar certo, tá bom? Me conta aí nos comentários o que você achou do que eu falei aqui. Vai ser ótimo, vou adorar saber como que tá sendo a sua jornada aí também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe também, tá? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Você pode deixar nos comentários também o que você gostaria que eu trouxesse mais aqui, né? Que eu falasse mais sobre. E é isso, te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!